Boa noite a todos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso Caixa de Ferramentas para a Vida. Acho que depois das nossas duas últimas aulas, onde vimos aspectos relativamente práticos, falamos bastante na última aula em dicas diretas de como a gente consegue aplicar bastante todo os nossos meios de ter esse crescimento. Talvez antes de eu entrar no tema da nossa aula básica, eu gostaria de retornar um pouquinho um dos pontos que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente falou bastante sobre reflexão. Na aula passada a gente falou bastante sobre pensar, dar tempo para certas coisas, pensar antes de fazer, a importância da preparação antes de entrar o ato em si. É muito importante que a gente saiba que pós-preparação existe o ato. Muitas pessoas do mundo têm grandes ideias, muitas pessoas. Isso é muito comum. Eu vejo muita gente chegando e me falando: "Uau, eu tive uma super ideia, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado". E a gente até comentou isso por cima na última aula, em falar: faça, pegue a ideia e leve ela na prática. Toque a ideia adiante. Não hesite em fazer a ideia. Isso é muito importante. Eu sinto que as pessoas, quando chega na hora de colocar na prática, elas têm medo de colocar a ideia. E isso é muito complicado. Eu recomendo sempre às pessoas, pós-ideia, normalmente mesmo as mais doidas, que é importante a pessoa ela tentar estruturar, como a gente falou sobre fazer o plano, business plan. Depois que parecer coerente e ela já tiver trocado algumas ideias e ver que parece que é isso mesmo, faça, viabilize. Por mais difícil que possa parecer, faça ele acontecer. Acelera, perca o medo e dê um passo adiante. Nesse momento específico, a gente percebe uma diferença gritante entre grandes pessoas, entre grandes passos, grandes empresas, do que pessoas normais. A gente às vezes tem que arriscar na vida assim. Isso faz parte do sucesso de muitas pessoas. Não pense que essas grandes pessoas não tiveram medo. Eles tiveram tanto medo quanto nós. E nós temos que arriscar também. Isso então é importantíssimo sobre tomar as decisões. E portanto, a partir do momento que você toma as decisões, para conseguir ter certeza que elas vão ser viáveis, a gente coloca metas. Essas metas elas têm que acontecer sempre longo prazo e curto prazo. Eu recomendo sempre fazer esses dois estilos de metas. Longo prazo é o sonho, essa vontade, que é o que vai pilhar você de fazer acontecer. E o curto prazo é o que faz você conseguir analisar que as coisas estão andando. Entendeu ou não? Então, o Shibuka está indo viajar. Será importante? Você está indo viajar. Você colocou uma meta para a sua viagem. Você tem coisas que você quer conseguir atingir nessa viagem que você está fazendo. É muito importante que você saiba como você vai viabilizar para você conseguir atingir todas essas metas que você tem nessa viagem. Então você tem uma meta grande para a viagem e você já tem que colocar, depois de, sei lá, se essa viagem é de 6 meses, você pós o primeiro mês já tem que estar sabendo como é que está indo. Quer dizer, você já tem que saber com um critério seu de avaliação pessoal, sabendo se está andando ou se não está andando. Para quê? Para talvez você realmente já mudar o esquema de como está indo essa sua viagem, porque se você já está vendo que não está andando como deveria ser o ideal, muda o plano.
colocar várias mini metas para chegar na... Porque, eu conheço quantas pessoas, muitas não acontecem deles irem para uma viagem de 6 meses e falar que a viagem passou assim e os caras não fizeram nada. As metas curtas, elas resolvem muito a parte de avaliação. Tem que ter maturidade. Muita gente não gosta de ser avaliado. Muita gente não gosta de ser avaliado. Acham que avaliação significa derrota. Isso é besteira. A avaliação ela serve para você medir o quanto você está conseguindo progredir em algo. Você está em uma viagem, que você quer aprender inglês, que você quer fazer um estágio bom, que você quer progredir, e você não quer saber se você está tomando um passo correto. Você tem 6 meses para aprender inglês e você não quer saber se você está aprendendo inglês? Você tem que ver. Se você está vendo que você não está aprendendo nada no inglês, provavelmente o esquema que você usou para aprender inglês não está funcionando, cara. Então você tem que mudar totalmente o esquema. Isso é importante. Esses sistemas de avaliação são importantíssimos para você ver como funciona. Está claro isso aqui? Mesmo numa empresa, mesmo se você está trabalhando dentro de uma empresa, isso é bem importante. Se você está dentro de uma empresa e você colocou uma meta dentro dessa sua empresa que você quer conseguir atingir dentro, sei lá, desse 1 ano, é importante que você tenha mini metas para você conseguir avaliar se você está conseguindo chegar perto disso que você está esperando dentro desse 1 ano. Pode ser que você não está nem perto, e aí você tem que mudar todo o jogo. Fala. E quando você depende dos outros para chegar nessa meta? Então você vai ter que fazer uma avaliação maior e colocar eles dentro da sua avaliação e ver se ele está andando, mesmo que seja um trabalho em equipe. Talvez não são as pessoas corretas que você tem que estar. Talvez o esquema que vocês estão de equipe não funcione. Olha, a gente trabalha aqui numa call em equipe. Não existe, se a gente trabalha em equipe, não existe eu fazer uma avaliação só Shlomo, como ele trabalha dentro de uma call. Isso é bom para eu saber se eu estou fazendo o meu papel. Mas essa é uma avaliação específica. Eu tenho que fazer uma avaliação time e ver se a gente como time está funcionando. Se o time não está funcionando, então tem que mudar. Alguma coisa a gente... esse é o brilhantismo de uma reunião toda semana. Esse é o brilhantismo de uma reunião a cada 2 semanas. Toda instituição tem que ter isso. Uma comunicação ativa. Aí você consegue saber se as coisas estão andando. Vocês fizeram aquela reunião no domingo lá. Um monte de coisa vocês fecharam. Todo mundo saiu da reunião super inspirado, falando para mim: uau, a gente vai fazer. Passou 1 semana e meia. E se não colocar rápido uma outra para conseguir avaliar o que foi feito desde a última reunião, vai passar 1 mês e não andou. Isso é normal. Por isso que é tão importante a gente ter esse sistema de encontros, de avaliação. E não é para poder meter o dedo no nariz de alguém falando você não fez. É para ver que não andou, que não foi efetivo, que a gente precisa pensar como fazer a coisa acontecer. É muito bom esse sistema. Tá claro isso aqui? Show. Então, colocar numa prática, se entregar para os sonhos, fazer acontecer, isso é muito importante. Não ter medo, uma viagem legal, procurar um bom estágio, tocar um projeto, fazer alguma coisa, sei lá, que nem você falou, uma ideia maluca, cria uma empresa sua, faz, toca, não tem que ter medo. E se o cara que você apresentou seu projeto, você achar que o cara não vai querer, não significa que você tem que desistir da sua ideia. Significa que você tem que oferecer para mais 10 caras. Vocês acham que quando eu crio uma ideia, um projeto, o primeiro cara que eu levo no projeto, o cara fala não, então eu saio de lá deprê e falo, acabou, não vou mais fazer o meu projeto. Se eu fosse assim, não ia ter uma call nunca, cara. Isso aqui é Você tem que já sabe que não vai no começo, é difícil mesmo. Mas você criou uma coisa, você se dedicou para ela, você tem que ralar muito e flex. Vai bater de porta em porta, até você achar alguém que acredita no que você está fazendo. Se você acha que isso é correto, vai. Isso era uma parte que eu queria, eu acho que talvez eu não consegui, muito tempo de aula, muita coisa para falar, pouco tempo, não dá às vezes para a gente colocar tudo que eu quero. Não deixem de colocar na prática os sonhos de vocês.
não se... Limite. Às vezes a gente tem toda a coisa, eu não sei quantas ideias boas vocês já tiveram que depois de 2, 3 dias vocês já esqueceram. Nunca aconteceu isso? Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu sei o que eu faço? Sempre papel, caneta. Toda ideia boa que eu tenho, eu anoto. Sempre. E aí eu tenho que já pensar no dia seguinte como fazer. Todo mundo tem ideias incríveis. Passa pela nossa cabeça centenas. Tem que tentar, se a gente conseguisse botar pelo menos uns 10% na prática, é uma loucura. Tem que colocar na prática. A Thaís está perguntando se pode mandar pergunta, pode sim, Thaís. A gente está te ouvindo e o Rabino pode responder. Claro, prazer, pode mandar perguntas. Let's. Bom, então isso é muito legal. Quer dizer, tem que se preocupar em ter e colocar. Não bobeia. Aconteceu, faz acontecer. Tá bom? Bom, então, talvez como eu vou mudar agora de assunto, talvez é uma hora boa. Tem perguntas? A Gabriela Roth pegou no meio e está perguntando qual é o tema. Olha, eu fiz um gancho do que foi. Na aula passada, a gente falou bastante sobre preparação de ideias e, no final das contas, a gente falou agora bastante sobre colocar na prática boas ideias. A gente fez agora um resuminho, a importância de você, quando você tem coisas boas na cabeça, fazer acontecer. Falamos também sobre você colocar metas a longo prazo e metas a curto prazo. E agora a gente vai entrar de cabeça no nosso tema do show principal, que é a regra 90-10. Todo mundo deve estar perguntando para mim o que é essa regra 90-10. Essa regra 90-10 é uma regra que eu li no livro de um homem chamado Stephen Covey. Vocês já ouviram falar? Stephen Covey, ele é um cara sensacional. Ele escreveu um livro que virou best-seller nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil também foi best-seller. O livro chama 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E essa regra 90-10, pessoal, se a gente pegar ela, acredita em mim, eu usei ela, adaptei ela um pouquinho para judaísmo comigo, muda a vida da gente. Preste atenção em como que é o fundamento da ideia. Segundo o Stephen Covey, ele fala o seguinte: 10% das coisas que acontecem com a gente não dependem da gente. 90% é a reação que nós temos ao que acontece que não depende da gente. Vou explicar. É sensacional. Prestem atenção. Então, eis que eu estou sentado de manhã, tomando meu café. Chega a minha filha para vir falar comigo e ela tropeça no caminho da mesa para falar comigo e ela derruba choco, aqueles mescal, da minha roupa. Eu estou assim, camisa, gravata, tal, pronto para sair. Ela pega e derruba tudo em mim, naquele esquema tipo aconteceu, o choco, o negócio caiu, tropeçou, acontece, não dependeu de alguém, acontece. Qual foi a minha reação? Eu fiquei uma pilha de nervos, eu estourei em cima dela, gritei com ela: você, não acredito, agora que você jogou o goleiro, eu vou ter que trocar minha roupa, minha gravata, custou não sei quanto, como? E eu vou atrasar. Aí começa a fazer um escândalo, aí vem minha esposa: ai, Shlomo, pô, coitada, não sei o que você fica falando, não sei o que. Estourou um pau em casa por causa de toda essa história. Ela ficou triste, eu fiquei triste, todo mundo ficou triste, acabou o mundo. Toda a família, depois de 20 minutos, sai de casa. Como vai todo mundo? Ela foi para a escola, depressiva, está chorando, vai chegar na escola desesperada, vai sentar lá na sala. A primeira menina que aparece na frente dela, ela vai esmurrar, vai para a sala do diretor, tomar uma advertência, não sei das quantas.
A minha esposa, brava, vai lá do trabalho, sei lá o que vai acontecer. Eu também vou no trabalho brigar, papá. Existiu uma série de consequências que foram feitas por causa de algo que aconteceu. 10% acontece. 90% é a reação ao que aconteceu. Pessoal, acontece com a gente durante o nosso dia. Acontece. Quantas coisas acontecem? E são coisinhas. E vão acontecer. Como nós reagimos às coisas que acontecem? Infelizmente, em geral, muda nosso dia. Nós temos uma dificuldade muito grande em reagir de uma forma positiva às coisas que acontecem no nosso dia. E isso acaba afetando a gente de uma forma brusca e acaba atrapalhando toda a nossa rotina. Isso acaba detonando. Não importa a boa vontade que a gente tem, não importa a nossa gana de querer vencer, isso pode destruir tudo por causa de algo que aconteceu. Está claro isso aqui que eu falei? Perguntas? No judaísmo isso é muito claro. A gente entende que existe a mão de Deus. As pessoas passam por desafios. Deus faz acontecer coisas com a gente. Nós passamos por situações constantemente. E a pergunta é como que a gente enfrenta esses desafios que a gente passa durante o nosso dia, como a gente passa por essas barreiras e o quanto a gente entende que depende da gente o nosso esforço e o quanto a gente entende que a gente certas coisas simplesmente tem que deixar levar. Um dos maiores erros do homem é achar que tudo depende 100% dele. E o homem tem como um grande erro o orgulho, e ele tem certeza que tudo tem que passar pela mão dele, e se tiver algo fora da mão dele, fora do controle dele, é algo gravíssimo, e atrapalha tudo que ele tiver envolvido. Dificulta o ser humano ele não estar no controle. Isso é uma coisa absurda. Quem disse que nós estamos no controle? Quem disse que nós temos que estar no controle? Nós vivemos. Deus colocou o ser humano no mundo com um desafio. O nosso único objetivo aqui na Terra é sermos pessoas melhores. Seremos questionados daqui a 120 anos. Será que nós fomos o melhor que nós podemos ser? Será que atingimos o nosso maior potencial? Será que nós conseguimos desenvolver quem nós realmente podemos ser? E isso é 100% baseado em desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida. E esses desafios é o dia a dia. É isso. É viver a nossa rotina. E a nossa rotina é trabalho, convivência, são pessoas. E como a gente interage, como a gente enfrenta esses problemas. Nós não temos que estar no controle deles. Nós temos que aprender a reagir a eles. E reagir de uma forma positiva. Não reagir de uma forma negativa ou intensa. A regra dos 90-10 ela ensina a gente. Não é tudo que acontece que você tem que fazer a ferro e fogo e ficar desesperado. As coisas acontecem. Receba. Veja as coisas como um desafio. Mesmo os acasos. Todos nós passamos por testes. E por situações. É impressionante. Quando você vivencia um teste, se você naquela hora você consegue se fortificar e vencer um teste, as coisas se acertam. Eu me lembro aqui uma Macom, eu sempre falo isso para o pessoal daqui do Macom. História básica. A gente, quando mudou o Macom para cá, quando a gente ia mudar o Macom para cá,
a gente estava procurando o piso para colocar. Lembra da história? Eu não tinha dinheiro para fazer o piso do Macomb na época. A gente estava tentando reformar, levantando doações, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Eu me lembro da cena, a gente no escritório antigo, ligando para os lugares para falar de piso, e minha esposa na época que cuidava dessa parte, tudo, e ela super chateada, falando, como a gente vai fazer, a gente não tem dinheiro, e tá. Eu falando, calma, tudo é um teste, se está acontecendo é o que tinha que acontecer, relaxa, a gente tem que ficar calmo, faz parte. Mas ela não tem, né, os valores, como a gente vai fazer? Eu falei, calma, tem que ter paciência, não tem jeito. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar. Na época o Burgers era do lado da onde a gente estava pegando uma compra. Falei, vamos almoçar no Burgers, a gente vai relaxar, vamos pensar. Certeza a gente vai ter uma luz e vai descobrir o que fazer. A gente veio de carro até aqui, paramos no Macomb. Minha esposa saiu do carro, entrou no Macomb para ver a obra. E eu saí, ela foi ver a obra, eu fui preparado dias antes. Foi pro Burgers. E cheguei no Burgers e tinha 2 pessoas na porta. E uma pessoa me viu e falou: e aí, Shlomo, tudo bem? Como é que está indo uma compra? Papai? Eu falei, obra e tal. E a pessoa falou para mim: quem que está dando piso? Eu falei, pá, você não pode estar me perguntando isso. Ele falou, não, quem que está dando piso? Eu falei, a gente está a manhã inteira aí chorando, que a gente está procurando e não tem ainda. Vai ter. Aí ele falou, olha, eu quero doar mármore para a casa toda. Pode escolher aí que eu vou botar em todo lugar. Escolhe o piso e eu ponho. Vocês estão entendendo? Tudo é ação e reação. O Baruch Hu já botou os testes. A pergunta é como a gente vai reagir a esses testes. Os desafios estão na nossa frente. A coisa está rolando. Uma vez eu lembro de uma história que uma pessoa ia todo dia na frente de um jornaleiro nos Estados Unidos. O cara todo dia ia lá pegar um jornal e quando ele ia falar bom dia para o jornaleiro era super rude com ele, falava super grosseiro. E ele respondia, falava tipo bom dia para o jornaleiro. Aí o jornaleiro, que você quer? Que bom dia o quê? Fica com a sua vida, quer não sei o que e tal. E dava para ele o jornal e tal. E ele falava, olha, muito obrigado, tal, assim, rindo, parecia que os caras não estavam conversando entre eles, porque não era possível. Um cara estava super louco lá, bravo, e o outro cara parecia super feliz. E ele saiu de lá, aí chegou um outro cara e falou para ele, mas você estava realmente falando com o outro cara, porque o outro cara estava com uma pilha de negros, o cara estava super bravo, e você está super, assim, feliz. Ele falou para ele, eu não vou deixar que ele vai dirigir como eu tenho que me sentir. Se ele está de mau humor, tá bom, ele decide o mau humor dele. Eu vou tocar minha vida como ela tem que ser. A gente tem que reagir da nossa forma ao mundo. Vocês veem muita coisa durante o dia. Desde o momento que a gente sai de casa, rola muita coisa. A gente vê muitos tipos de pessoas. Pessoas que tratam a gente melhor, pessoas que tratam a gente pior. Às vezes a comida está boa, às vezes a comida está ruim, às vezes está quente, às vezes está frio. Rola muita coisa. A gente pode se acostumar e começar a aceitar as coisas e enfrentar elas de uma forma positiva e entender que nós estamos sendo desafiados para sermos pessoas melhores, desafiados para que nós possamos treinar as nossas próprias características para nos auto-aperfeiçoar diariamente. Todos nós somos testados a isso em várias frentes possíveis. E não simplesmente cada vez que acontece alguma coisa ter uma reação explosiva e achar que tudo tem que estourar. A gente tem que começar a aprender a como interagir com o mundo.
O Stephen Covey é sensacional na ideia que ele fala. Beleza, aconteceu. Acontece muito. Como a gente vai reagir? Eu coloquei uma vez, eu falo muitas vezes em casamentos, eu gosto de usar o termo, vou aproveitar um gancho, já que eu estou falando sobre crescimento e eu falo em casamentos muitas vezes que casamento, introdução, quem sabe quando for a hora certa a gente, bom, de repente quando você voltar de resto tem uma tranquilidade para eu sempre falo que tem uma frase famosa, né, que o homem e a mulher eles só vão estar completos quando eles casarem. Parece uma frase tão bonita, né, cabalística, uau! Que o homem e a mulher, quando eles casarem, eles vão atingir a completicidade verdadeira. O que significa isso, que eles vão atingir a completicidade verdadeira? Não é que eles, o que significa essa completicidade? Eu falo sempre para as pessoas: conviver marido e mulher diariamente é um desafio. Ambos na convivência vão ter que melhorar em muito o comportamento que eles têm, porque existe um de nós que os amigos não conhecem, que só quem convive dentro de casa que sabe, e que a pessoa que convive com a gente 24 horas dentro da nossa própria casa é que conhece de verdade, que tem muitos defeitos, é normal. E quando você está convivendo com uma pessoa com a sua cara metade dentro da sua casa, com aqueles defeitos que você não revela para todo mundo do lado de fora, mas para a sua cara metade você vai acabar revelando, então você e ela e você vão acabar se consertando, vão acabar se melhorando, vão acabar um ajudando o outro para conseguir se tornarem pessoas melhores. Isso é os dois conseguirem atingir essa completicidade verdadeira. Essa é a tal perfeição em casal. É se ajudar, é se completar, mesmo crescendo. Isso é mundo, para isso que a gente veio. Vocês querem ter sucesso na vida profissional? Aprendam que vocês não são dono da verdade. Aprendam que vocês não estão vindo para o mundo para dar as regras do jogo. Vocês estão vindo para aprender. E tudo que está acontecendo em volta de vocês são lições. E vocês têm que aprender com cada uma delas. Aprendam com as lições. Recebam, aceitem. Está claro isso aqui? É uma pergunta? Bom. Uma vez, mais um pouquinho. Uma vez, eu vi uma pergunta sensacional. Um senhor, ele foi para um rabino muito grande, o rabino Zilberstein, uma dúvida. E ele falou que ele estava com um problema, que ele não estava conseguindo mais dormir à noite. Quando ele era muito pequeno, ele estava num campo de concentração. Ele estava trabalhando nesses campos de trabalho. E num campo de trabalho, uma das formas que eles faziam quando as crianças, para fazer uma verificação das crianças sobre como eles vão, quem estava pronto, forte para trabalhar ou não, eles pegavam à noite as crianças, quando elas estavam dormindo, eles mandavam médicos fazer uma avaliação das crianças. As crianças que continuavam fortes, eles deixavam como se fosse um bonezinho. E as crianças que estavam fracas, eles deixavam com a cabeça descoberta. De manhã eles faziam 2 fileiras, continuavam as crianças que estavam com a cabeça coberta. As crianças que estavam com a cabeça descoberta, a gente já sabe que infelizmente não continuavam no campo.
Então esse senhor, ele falou que ele acordou, ele era uma criança, acordou no meio da noite e ele foi acho que no banheiro, alguma coisa assim, ele queria fazer uma bênção e ele não sabia, ele era uma criança e ele viu que ele não tinha alguma coisa para fazer uma bênção e ele viu a criança do lado, tinha um chapeuzinho, ele pegou o chapeuzinho da criança do lado, ele colocou na cabeça dele, ele fez a bênção e como ele era uma criança, ele acabou deitando e ele acabou dormindo. Quando ele acordou de manhã, a cama do lado estava vazia. Muitos anos se levaram para ele entender o que ele acabou indiretamente causando. Ele falou para o rabino: eu não durmo à noite, eu causei para uma pessoa uma coisa. O que eu fiz? Talvez eu tenha matado uma pessoa. Como? Mas, rabino, como eu vou saber? Eu sou culpado por uma coisa dessas? E aí o rabino Zilberstein falou essa grande lição, mais uma vez, que a gente tem que levar e frisar e aprender. Nós fazemos a nossa parte. Você fez o que era correto. Você não sabia, você é uma criança. Você pegou um bonezinho, você fez uma bênção. Deus faz a parte dele. Se for para aquela criança ser salva, aquela criança vai ser salva. As coisas vão se arrumar. Tudo acontece direito, na hora certa, da forma certa, como tem que acontecer, sempre. Nós não temos paciência. Nós sempre achamos que as coisas têm que ser imediatas. Nós sempre esperamos a coisa na hora. Tem que ser agora. Eu quero a resposta já. Não dá para ter a resposta já. Nós fazemos o nosso, nós nos esforçamos pela nossa parte, nós fazemos o nosso papel inicial e nós deixamos também que Hashem nos abençoe e faça parte dele. Isso é com a educação de filhos, também é uma coisa importante. Eu menciono muitas vezes isso. Os pais falam para mim: é impossível, não dá, tudo não dá. Eu concordo, realmente, tudo é impossível. A gente faz um pouco. Tem que rezar bastante também. Por que não? Claro, pedir ajuda, por que não? Para um trabalho, também. A gente faz o nosso esforço. Não dá para não fazer o esforço. Mas também pedir. E rezar também. Não sejamos egocêntricos. Não depende só da gente. Isso faz parte do nosso crescimento. Nós temos uma parcela nisso. Depende do nosso esforço também. Nós temos uma parte nisso. Temos que nos esforçar em tudo que nós fazemos na nossa vida, em todas as nossas frentes. Mas junto com todos esses nossos esforços, nós esperamos bênção para que as coisas se concretizem. E se não se concretizarem, que saibamos aceitá-las e possamos entender as consequências do porquê não se concretizar. Essas são os outros 90, a reação. Baseado nessa reação, que nós temos que crescer o nosso comportamento durante o nosso dia. Isso é fundamental. E assim nós temos que levar a nossa vida física, nosso dia a dia, o tempo todo, tanto no trabalho, na escola, dentro de casa, crianças, com todos. Perguntas? Maravilha. Não perguntas? Não, comentários, todo mundo achando ótimo. Bom, se ninguém vai perguntar, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a nossa aula acontece todas as segundas-feiras, 7 horas. Uma aula relativamente objetiva. Na prática, a gente tenta trazer um pouco dessas ferramentas de como a gente pode conseguir ter sucesso no nosso dia a dia. É aberto a todos. Podem vir presencialmente também no Macom. Todos estão bem-vindos. Às vezes um dia de chuva desses acaba funcionando, poder assistir de casa, tem o lado bom também. Tem aulas todos os dias da semana, com todos os rabinos possíveis. Há pedidos, a gente, graças a Deus, está recebendo vários pedidos para que possamos gravar outras aulas
Então o Macom está providenciando já alguns outros cursos. Esperamos que em breve a gente vai poder oferecer para vocês. Já vai começar, se Deus quiser, em breve, um curso de educação de filhos online. Não sei se a gente vai conseguir fazer ao vivo, mas com certeza a gente vai conseguir oferecer o curso, os vídeos, com todas as aulas à disposição das pessoas. E os outros rabinos também vão estar começando a oferecer várias aulas em todos os horários e dias disponíveis para todos. Ok? Boa noite a todos. Super obrigado. Foi um prazer. Até logo. Tchau, tchau.